Sejam bem-vindos à capacitação da incubadora Funny IT 158TS. Esta incubadora está disponível em todas as unidades avançadas do SAMU no estado de Santa Catarina. Para capacitar vocês, nada melhor do que trazer alguém que lida com ela todos os dias. A capacitação será ministrada pelo enfermeiro Paulo. Paulo atua como enfermeiro fixo da USA 01 em Florianópolis e também atua como enfermeiro em uma UTI neonatal. Bom, essa é a incubadora que a gente usa aqui, é a Funny, a IT 158TS. Então aqui no painel dela, no painel principal, a gente tem o botão de liga e desliga. Aqui tá demonstrando que são duas bolinhas, então quando bolinha dentro ela está ligada, quando bolinha fora ela está desligada. A gente liga, ela vai dar um sinal sonoro que vai nos mostrar que ela ligou. A gente também consegue observar que ela tem mais duas bolinhas verdes aqui em cima. Essa bolinha verde ela fica ligada quando ela está ligada na tomada e após alguns segundos, quando tira da tomada, ela passa para outra bolinha, que já está ligado aqui agora. Outra coisa que a gente consegue observar aqui também são essas marcaçõezinhas aqui, que é a marcação de calor, quando ela está aumentando ou diminuindo. Para demonstrar, eu vou diminuir a temperatura do modo ar aqui para a gente ver, e vocês vão ver que ela vai subir quando a gente aumenta a temperatura, e ela vai diminuir quando a gente diminui a temperatura. Bom, aqui no painel a gente tem mais também uma tecla de bloqueio de som. Eu vou demonstrar para vocês aqui. Eu vou aumentar a temperatura para ela começar a apitar. Quando isso acontece, a gente vem aqui e bloqueia o som. A gente tem 15 minutos até ele começar a apitar de novo. Outros sinais que a gente tem aqui é a tela de bloqueio de tela, que depois que você programa todas as funções que você quer, você consegue bloquear para ter mais segurança e para acabar evitando qualquer tipo de acidente ou diminuir ou aumentar a temperatura. Deixa eu desligar aqui. Eu vou botar para uma temperatura normal para ela parar de apitar. Outros sinais que a gente tem aqui na tela, nesse painelzinho de controle, que a gente consegue ver também, é quando ela está fora da tomada, quando não tem a circulação de ar, por algum motivo, alguma das saídas de ar estão obstruídas, ou por lençol, ou pelo próprio cueiro, aqueles paninhos que a gente enrola o bebê. Quando a temperatura está muito alta, quando a temperatura está muito baixa, e a bateria. A gente consegue também observar aqui se a bateria está alta ou se a bateria está baixa. Ou quando está um nível abaixo, ela começa a apitar também, apresentando esse sinal sonoro. Falando do suporte de oxigênio que a incubadora ela tem, a gente tem essa régua disponível, onde a gente pode conectar a entrada do oxigênio, que vem do torpedo, onde temos dois suportes para fixar eles, com toda a segurança. Ele tem um pininho de proteção, que eu vou mostrar para vocês aqui, que a gente abre, conecta o torpedo, fecha, e depois passa o pino de novo. Ele tem uma alavanquinha, um botãozinho, que a gente pressiona para soltar duas bolinhas que ela tem aqui, que são as travas dela. Então, quando a gente encaixa, ela fica travada e não abre mais. Então, voltando à régua, ela se mantém o mesmo a utilização de um torpedo padrão que a gente tem na ambulância. A gente não precisa usar uma válvula de pressão, que nem a gente costuma utilizar em UTI. Então, a gente usa a válvula normal, conecta nela, e aqui a gente tem duas saídas de oxigênio. Uma que a gente pode deixar um fluxômetro, só para chegar e conectar o óculos nasal no paciente, por exemplo. E a outra saída, por exemplo, que a gente pode usar para conectar no respirador, para não precisar mais carregar o respirador com o torpedo e mais a mangueira, que nem a gente ficava, e facilitando o serviço. A gente alocando tudo num lugar só. Bom, falando do cabo do sensor de pele, que é esse daqui, a gente sempre vai usar o sensor de pele com a parte de metal colado na pele do paciente. Às vezes acontece das pessoas colocarem a parte branquinha na pele e aí a temperatura não sobe. Então, esse é um erro bem comum que acontece. Outra coisa, o conector do termômetro, ele não é de rosquear, ele não é de puxar.
E isso acaba quebrando muitas das vezes. Então ele tem uma travinha que você puxa e ele solta. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que ele faz esse movimento aqui, que é o movimento que solta. Então nunca puxar pelo fio, nunca tentar desrosquear, sempre puxar na parte lisa para trás depois que ele estiver conectado e ele simplesmente vai soltar. E para encaixar de novo, ele tem 2 pininhos dentro. Não sei se dá para ver muito bem ali. Mas a gente nunca seguia por esses pinos, a gente sempre seguia por essa travinha que tem aqui, tá? Que é uma travinha que ele vai encaixar no conector, fazendo com que a gente não force e não quebre. Esse é o botão de liga e desliga da incubadora, tá? Mesmo a gente ligando na tomada, se a gente não ligar esse botãozinho, a incubadora não vai estar ligando, tá? Ela não vai estar carregando. Então é sempre importante que a gente ligue. Bom, aqui a gente tem um voltímetro da bateria da incubadora, tá? E ela serve para nos mostrar o quanto tem de carga. Por exemplo, essa daqui ela está ligada 24 horas, então ela tem 100% de carga de bateria, nos equivalendo uma autonomia de 4 horas. Bom, sobre as aberturas da incubadora, a gente tem, essa incubadora especificamente, a gente tem 3 acessos, pelas 2 laterais e pela parte da frente, né? Uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção quando for abrir a incubadora é sempre puxar o pino para cima e nunca forçar ele, né? Ele tem esse funcionamento, então você puxa e vira, né? Então, dos 2 lados, para a gente poder abrir. Uma coisa que a gente tem que cuidar bastante depois que o RM está dentro da incubadora ou até chegar no local é evitar de abrir essa parte maior, porque ela acaba perdendo muito calor. Então, com isso, né, vai fazer ela gastar mais energia, sendo que não tem necessidade. Quando a gente for manipular os bebês também, a gente pode abrir pelas portinholas, né, elas têm um fácil acesso, né, e também é bem delicado, então a gente tem que cuidar bastante de movimentar as alavanquinhas para acabar não quebrando. A outra parte que ela abre é a parte da cabeça do bebê, né? Por que abre essa portinhola aqui? Para a gente poder ter acesso ao bebê em uma emergência, né? Para o médico poder ter acesso à cabeça do paciente se ele precisar entubar, e mesmo assim ainda a maior parte do corpo ela fica para dentro mantendo uma temperatura adequada para esse bebê. Uma coisa que a gente não precisa ter medo é de abrir essa portinha porque ela vai cair. Não, ela não vai cair, ela tem 2 acessóriozinhos aqui que são tipo uns gel, um silicone, que ele fixa, né, nos pegadores e fica pressionado sem a necessidade de ficar segurando, né, para poder dar a atenção do paciente. Outra coisa que a gente tem aqui é esse terceiro acesso, é pela parte de trás, que também tem as mesmas alavancas, né, que a gente também consegue ter o acesso ao bebê se precisar fazer algum procedimento. Bom, para a segurança do RN, a gente tem essas 2 fitas aqui, que a gente consegue, depois de acoplar o paciente aqui, de repousar o paciente aqui, a gente consegue prender ele com as fitinhas. Tá? Isso serve para manter o paciente fixo dentro da incubadora. Sobre as saídas de ar da incubadora, por onde sai o vapor quente, essa é uma das saídas que a gente tem na incubadora. E uma coisa importante que a gente tem que fazer aqui é sempre evitar de bloquear essa saída com coeiro, com cobertor, né, ou qualquer tipo de tecido ou até mesmo aparelho, né, evitando que esse ar fique bloqueado. Outro item que nós temos na incubadora é esse suporte para podermos colocar as bombas, o respirador, e ele tem uma carga máxima de 10 kg. Uma coisa importante, a gente consegue, para poder visualizar o bebê, a gente consegue levantar essa parte. Então a gente tem um pino de segurança aqui no canto, que a gente puxa esse pino e ele acaba rebatendo para a gente poder ter uma visualização melhor do RN que está dentro da incubadora. Outro item que a gente tem aqui fora também é uma lâmpadazinha de LED, tá? Que ela tem o botão de liga e desliga próximo dela, e isso facilita com que a gente visualize também melhor o bebê, né? Ou precise ver alguma coisa mais específica, a gente consegue manipular ela pelo lado de fora da incubadora.